Coríntios capítulo 2, versículo 13. Diz assim: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Agora vá lá em 1 Coríntios 12, 29. Achou? Vamos, irmão, ligeiro. Vamos aí, Cris. Vamos com essa biblinha pequenininha. Porventura são todos apóstolos? São? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu vos mostrarei um caminho ainda mais. O 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que retine, ou seja, só faz barulho. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Agora, vai no versículo 13, lá no final. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E estes três, mas o maior destes é o... Feche os teus olhos. Espírito de Deus, nós consagramos as nossas vidas a Ti. Nos enche do Seu Espírito Santo. Não me deixa tropeçar e cair nesse fio aqui. Cobre-nos com a Tua presença. A nuvem de glória desça neste lugar, pairando sobre a nossa cabeça, para que possamos ouvir a voz do Teu Espírito. Fala conosco, nos direciona, nos conduz, nos enche, que todo valente seja amarrado no abismo, e que toda sorte de demônios, toda investida do inferno, valente, seja amarrado no abismo, e que de mim flua apenas aquilo que aprover o Teu Espírito e nada mais. Aleluia, glória a Deus. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Nós vamos falar hoje sobre o amor e o discernimento. E o amor e o discernimento, nos dias, principalmente nos dias atuais, são duas coisas que não podem faltar de jeito nenhum sobre a igreja. Não podem faltar sobre a igreja. Uma igreja precisa de discernimento. E a origem da palavra discernimento, do original, quer dizer separação. Sobre você saber separar as coisas do certo, do errado, do bom e do mal, do natural e do sobrenatural, do comum e do sobrenatural.
do que é da terra, do que é do alto, do que faz bem, do que faz mal, do que é demônio, do que é homem, do que é demônio, do que vem da parte de Deus, do que é voz do homem, do que é a voz da minha cabeça, do que é a voz do Espírito Santo sobre a minha vida. É necessário ter o discernimento para que nós possamos, aos olhos espirituais, aos ouvidos espirituais, sabemos distinguir as coisas do Espírito, as coisas espirituais. Uma igreja sem discernimento, ela está fadada a viver, a ser manipulável. Uma pessoa, um crente que não tem discernimento, ele vai sofrer manipulações do inferno. Ele vai correr o risco de ser manipulado. Ele vai correr o risco de ser enganado pelo inferno. Então, uma igreja que não tem discernimento é uma igreja que não sabe se é o Espírito Santo falando, se é Deus falando, se é o diabo falando. Não sabe se a adoração, se o Espírito Santo está naquele lugar, se não está. Só vai olhar para as pessoas chorando, vai dizer, então o Espírito Santo está aqui. Muitas vezes não é. Uma igreja que não tem discernimento, as pessoas vão falar, Deus te abençoe, vão abraçar, vão dizer, eu te amo. Mas na verdade no interior não tem nada de eu te amo. Uma pessoa, um crente que não tem discernimento, as pessoas entrar na tua casa e vai falar, nossa, que coisa legal, nossa, que geladeira legal, nossa, como sua família é abençoada, mas na verdade, no fundo, está tendo inveja da tua casa. Vão te abraçar, vão apertar a tua mão, vão dizer que te amam, mas na verdade não tem nada que te ama. Então, nós, como igreja, precisamos de discernimento. E precisamos do amor. Uma igreja com amor e discernimento é uma igreja que vai caminhar saudável. Só que nós não precisamos e não podemos só ter discernimento. Precisamos do amor. Certo? Por quê? Porque se eu tiver só discernimento, eu vou entender as coisas espirituais. Deus vai me mostrar, vai tocar no meu coração e vai mostrar que uma pessoa não abriu a boca para falar nada, mas o Espírito vai me dizer que ela tem uma necessidade e que eu posso atender a necessidade dela. Eu posso ir lá, entregar uma cesta básica, fazer uma compra e abençoar a vida dela. E o Espírito Santo vai me dar o discernimento, mas ela não quer falar. Mas o Espírito Santo vai me dar o discernimento e o entendimento do que ela precisa, sim ou não? Só que se eu não tiver amor, eu só vou entender que ela precisa, mas não vou ter atitude nenhuma de amor. Entendeu? Porque o amor é prático, é prática de vida. Não é só love, não é a música do Claudinho Bochecha. Não, você precisa ter atitude. Você precisa estender a mão. Você precisa perdoar. Você precisa dizer, eu estou aqui para te ajudar. Se você tem só discernimento, você vai falar, eu estou vendo aí que você está cheio disso, cheio daquilo outro. Você está em pecado, você está isso com aquilo. Só vai ter o discernimento e o amor. Cadê o amor entrando em prática? Por isso é necessário ter o discernimento, mas ter o amor. E não pode também só ter amor. Por quê? Sabe por que você não pode ter só amor? Essa história de que vamos casar e o amor vai nos sustentar. Você que não vai trabalhar não para você ver se o amor vai sustentar. Vai? Faz sentido? Não, me explica uma coisa. Faz sentido a pessoa, o cabra, falar assim, não, que ama a mulher, mas dá uns tabefe de vez em quando, assim? Mas é só de vez em quando, pastor. Tem gente ainda que justifica, gente. Ainda fala, não, você não sabe, faz ideia de que a gente, como pastor, ouve as coisas. É cada WhatsApp, mensagem que a gente recebe. Não, mas é só de vez em quando. Tinha uma mulher da escolinha do professor Raimundo, que ela, lembra? Ela apanhava, e ela falava assim, mas eu gosto. Gente, sangue de Jesus tem poder. Como que eu posso dizer que eu amo? Já pensou se você chegasse aqui e visse a pastora toda vez que ela chegasse com o olho roxo? Não, mas eu amo.
Ama coisa nenhuma, porque quem ama, cuida. Mas eu não posso só ter amor, e o amor é a prática do negócio. Eu não posso só ter o amor, sabe por que eu não posso só ter o amor? Eu tenho que ter o amor e o discernimento caminhando junto. Por quê? Porque senão eu vou entregar aquilo que é precioso para quem não quer nada com nada. Eu vou entregar pérolas aos porcos. O que é pérolas aos porcos? É entregar aquilo que é precioso para quem não quer nada. Quando alguém, gente, vocês precisam. Por isso que, ó, as pessoas vêm pedir as coisas aqui, não vêm no final do culto? Não vêm pedir comida, essas coisas. Nós, com o amor que temos como igreja, qual é o nosso amor? De abençoar, sim ou não? É de abençoar ou não é? É. Mas nós precisamos saber e ter o dia aí nessa hora que o discernimento entra em ação. Por quê? Porque eu amo, nós temos o amor, correto? Mas aí a pessoa vem lá pedir o negócio. Aí eu vou, somos a turma do amor, vamos pegar e vamos entregar. Aí ele pega a cesta básica, bonitinha, vai lá, vende e pega o dinheiro e compra de droga. Tá entendendo? Nós, como igreja, precisamos ser sábios e ter o discernimento do Espírito para entender. Aquela pessoa está falando. E vou te dizer, gente, as pessoas contam uma história muito mirabolante para que você acredite que a história que ela está contando é realmente para trazer o leite, para sustentar, pegar o remédio. Uma história bem, assim, bem. Eu fiz parte, uma certa época, de um grupo de apoio ao usuário no outro ministério que nós fazemos parte. E se tem uma coisa que a gente ficou calejado é de saber que muitas vezes as pessoas mentem. E conta uma história, vai te contar uma história, vai até chorar, se você quiser, tá? Só para te falar assim, não, vamos ajudar o coitado. Ele vai pegar, muito feliz, aquele negócio que se deu para ele, a comida, qualquer coisa, e vai trocar. Então, nós precisamos ter amor, mas precisamos ter discernimento também. Porque as duas coisas vão caminhar juntas. Amém? Então, eu não posso ter só discernimento, porque eu vou enxergar, Deus vai me mostrar as coisas, mas na hora da prática eu não vou ter. Mas também não posso ter só o amor, porque senão eu vou entregar tudo de mão beijada e vou querer abençoar todo mundo, e não é bem por aí. Não é bem por aí. Então a igreja precisa, nesses dias, das duas ferramentas que o Espírito de Deus quer entregar para que nós possamos utilizar dessas ferramentas do dom, do amor, e que só pode vir da parte de Deus, e do discernimento, que também só pode vir da parte de Deus. O texto que nós lemos diz que o homem natural não pode entender as coisas do Espírito. Não é que não tem como, ele não pode. Por quê? Porque as coisas do Espírito só podem ser entendidas de forma espiritual, com o entendimento do Espírito em nós. E ainda um pouco antes vai dizer que as coisas espirituais para o homem natural são loucura. Você está entendendo? Não adianta, não tem como entender de forma, não tente entender a Bíblia e nem as coisas espirituais de forma racional. Você vai dar um nó na tua cabeça e você vai fazer tudo errado. Por exemplo, vou citar apenas um exemplo. Ó, Jesus falou para a figueira, você não deu fruto, então queima. Não vai dar mais fruto. Morra. Aí, quem não tem o entendimento das coisas espirituais vai dizer assim, nossa, se eu não der fruto nenhum, então, acho que Jesus é esse que manda morrer as pessoas. Então, se ele chegar em mim, ele vai me mandar morrer. Ele vai mandar, morre. Você não tem fruto nenhum, só tem folha. Não. Não é. Essa é uma forma natural de entender a palavra. O que Jesus disse foi, não nasça mais fruto de ti. Por quê? Porque, primeiro que o entendimento é que uma figueira,
O último estágio dela, ela nasce primeiro o fruto e depois as folhas dela nascem. Ela tem um efeito muito peculiar de dar fruto, a figueira especificamente. Depois que ela deu o seu fruto, logo em seguida caem as folhas dela, entendeu? Então, quando ela não é estação de dar fruto, ela está seca, pelada assim. Parece que até que vai morrer, mas não, ela está seca, sem nada. Porque as folhas dela caem justamente para a próxima estação nascer, o fruto e depois as folhas. Entendeu? Então, quando Jesus diz, não massa mais fruto de ti, por quê? Ele estava ensinando um sentido espiritual de que se você não tem folhas, por que você está aí? Se você não tem fruto, por que você tem folha? É mais ou menos assim, você está vivendo de aparência. Você está vivendo dizendo que tem fruto, mas na verdade não tem nada, só tem folha. Entendeu o sentido espiritual de que Jesus está nos ensinando? Eu poderia citar vários exemplos de várias coisas que Jesus fala ao longo da história. Por exemplo, se o teu olho te faz pecar, arranque. Jesus está mandando arrancar o olho? No sentido literal? Não! Se o teu pé te faz pecar, corte ele fora. Jogos mortais? Não! Não é para você cortar o seu pé. Vocês estão entendendo? Eu sei que para vocês isso... Pastor, jamais. Parece até que o senhor está pregando para a gente conta, né? Não, eu estou explicando o sentido das coisas que devem ser entendidas de forma mais profundas espiritualmente. Isso é o discernimento que o Espírito Santo nos dá para entender as coisas espirituais. E por isso nós precisamos do discernimento, mas não podemos caminhar sem o amor. O discernimento para sabermos que essa é a última hora. E que nós não podemos ser enganados pelo diabo. Irmãos, essa é a última hora. Vire isso para o irmão que está do seu lado. Diga assim, essa é a última hora. Não tem mais tempo para perder. Você não pode ser enganado pelo diabo. Repita, você não pode ser enganado pelo diabo. Amém. Então, se essa é a última hora, nós não podemos cair nas mentiras do diabo. Você precisa ter entendimento e discernimento, pedir. Se você não tem, peça para o Espírito Santo que ele dá. Peça discernimento porque o Espírito Santo vai dar para mim e para você. Irmão, tem coisas que não tem explicação. Simplesmente alguém vem, dá um presente. Eu já tive casos de gente me dar presente e aquele negócio não caiu bem. Gente, vamos aqui não sei aonde, não caiu bem. Simplesmente. Sabe coisa que não dá para explicar? Simplesmente o Espírito Santo te deu um sinal. Não é bom esse negócio, não. Esse lugar aí que estão te chamando para ir, não é bom. O que é isso? É o discernimento, é a comunicação do Espírito te mostrando que não é só aquilo que você está vendo com o olho físico, tem coisas a mais por trás. E muitas vezes o diabo vai pegar muito crente nas enganação da vida, vai com proposta, com sugestão, com proposta na mesa e com toda... Se tu és o filho de Deus, transforma as pedras em pães. Você estava com fome. É de Deus. Não, não é. Te atire daqui porque está escrito que o Senhor vai dar a ordem aos seus anjos para te tirar, para te pegar. Não, não é. Não é benção. Você e eu precisamos ter discernimento. Você precisa entender que tem determinadas amizades que estão te fazendo mal. Irmão, o diabo, ele não vem... Eu acho que todo mundo aqui já sabe que o diabo não vem de vermelho, rabo, chifre, tridente. Isso fugiu já da nossa... né? Por que você acha que o apóstolo Paulo disse que, se possível, até se transformaria em anjo de luz? É o diabo, certo? Mas por que ele se transforma em anjo de luz? Porque se ele aparecer como ele é,
todo esquisito, feio, você vai logo notar que é o diabo, né? Então ele se transforma em, até mesmo se for necessário, em anjo de luz, para você falar assim, nossa. As pessoas dizem assim, nossa, olha, é um anjo de Deus. Não é anjo de Deus coisa nenhuma. Então nós precisamos do discernimento, sabe por quê? Porque muitas pessoas já têm entrado em apostasia. Sabe o que é apostasia? É frieza espiritual. Vem à igreja, ouvem a palavra, mas a palavra não penetra mais no interior, o espírito não queima mais, a chama do espírito não queima mais no interior. Já perdeu o primeiro amor, por quê? Porque o diabo lançou suas setas, foi abrigado no coração, mas o Espírito de Deus não tem isso para mim e para você. Então nesta noite receba o discernimento do Espírito para você ser precavido, para não entrar nas mentiras e no engano do inimigo. Ao mesmo tempo, você precisa do amor. Sabe para quê? Para você não cessar de fazer o bem. Porque a grande questão é que quem é mau vai deixar de fazer o mal. Quem assalta banco, quem faz saidinha, quem rouba celular, quem vive a vida aí, ele vai deixar de fazer, a não ser que alguém pregue para ele, até ele encontrar Jesus. Ele vai parar de fazer? Quem pratica o mal vai deixar de fazer o mal? Vai? E por que você vai deixar de fazer o bem? E por que você vai deixar de praticar o amor? Porque eu me decepcionei, porque acabou, não vou ser mais trouxa de ninguém. Eu fazer o bem? Eu não. O que você precisa não é deixar de fazer o bem. Gálatas, capítulo 6. Não deixeis de fazer o bem. Principalmente aos da família da fé. Não deixeis de fazer o bem. O que você precisa não é deixar de fazer o bem. Sabe por que as pessoas fazem o bem? Aí elas vão e se decepcionam com as pessoas. Porque foi lá, ajudou o outro ainda foi ingrato. Aquele ditado, cuspiu no prato que comeu, né? O que você precisa fazer não é deixar de fazer o bem. Porque você fez o bem para aquela pessoa, ela te ajuda em gratidão. Aí por causa disso, você deixa de abençoar outras pessoas. Está entendendo? Então você não precisa deixar de fazer o bem. Você precisa ter discernimento para aprender a fazer o bem, exercer a prática do amor, para não jogar pérolas aos porcos. Não dar aquilo que é precioso a quem não vai dar valor ao que você está fazendo. O que você fez na vida da pessoa, glória a Deus, Deus te abençoe. O Senhor viu o que você fez, vai te retribuir, porque você fez. E um grande segredo, não quer se decepcionar? Faça para as pessoas como você faz para Deus. Está entendendo? Semeie na vida das pessoas o que você está fazendo para Deus. O que Jesus disse que ele vai dizer no juízo, no dia do juízo? Vinde para mim, os benditos do meu Pai, porque quando tive fome me deste de comer, quando tive sede me deste de beber, quando estive nu me cobriste da minha nudez, quando estive preso foste me visitar, quando estive enfermo você foi lá me visitar, me vigiar. E aí vão perguntar, quando que nós fizemos isso para o Senhor? Quando fez a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Entendeu? Então quando você fizer para as pessoas, você está fazendo para Deus. Você está abençoando. Amém? Amém. Não cesse de fazer o bem. Você não vai fazer
e cessar, e parar de fazer. Ah, porque eu me decepcionei. Ah, pastor, porque você não sabe o que fizeram comigo, porque eu fui, ajudei, e ainda foi, e me maltrataram, e fizeram isso, e quando eu precisei, não tinha mão estendida para me ajudar. Você não pode ter mão estendida para te ajudar, sabe por quê? Porque você faz para os outros e não tem que ficar esperando nada de ninguém. Mas quando você faz para os outros, entendendo que você está fazendo e semeando no reino espiritual, então você não colhe da parte do homem, você colhe daquilo que vem da parte de Deus. Amém? Então, não vou fazer mais. Eu já vi tantos esses discursos, gente. Também. Fez assim para mim, também não vou ajudo mais. Não vou fazer mais, não quero mais saber disso. Não, acabou agora. Eu vou pensar em mim, porque eu penso nas pessoas e vou pensar em mim agora. Oh, discurso. Você imagina se todo mundo pensasse do jeito que você está pensando e parasse de fazer o bem. Irmão, faça para Deus, faça para os outros e não espere nada dele. Pensa que tem alguém no alto, olhando e vendo o que você está fazendo. Ele não só sabe o que você está fazendo, sabe com a intenção da qual você está fazendo. Então, não deixe de fazer aquilo que é bom. Não mude, o que você faz de bom, é a prática do amor, porque os outros estão fazendo aquilo que é mal. Pelo contrário, ele não vai deixar de fazer o mal, então você continue exercendo a prática do amor, fazendo bem, amando, abençoando, sendo uma bênção na vida das pessoas, sendo um instrumento nas mãos do Senhor para exercer a prática do amor, em nome de Jesus. Não me venha com esse discurso. Pastor, agora vou pensar em mim. Ai, para de se decepcionar, vai semear na vida, deixa de ser. Aliás, vou logo dizendo, viu? Egoísta não existe, não entra no reino de Deus, tá? Egoísta, vou repetir, egoísta não entra no reino dos céus. Porque você vai se sentar numa mesa nas bodas do Cordeiro e você vai compartilhar da mesa com um montão de gente. Com Abraão, com Jacó, com Isaac, com Davi, com um montão de gente. A mesa não vai ter uma mesinha exclusiva sua. Não, eu quero uma mesa aqui só para eu ficar sozinho. Quando eu precisar acessar Jesus, eu vou. Ai, me cansa não, vai. Não cansa não. Hoje eu fiz algo com uma pessoa e aí eu falei assim, irmão, não estou fazendo como ajudante, não. Eu estou fazendo como irmão em Cristo. Se tem uma coisa que eu amo é compartilhar a mesa com pessoas. Compartilhar do pão, do partir do pão, sabe? Não por causa da comida, do pão, é porque é gostoso. Quando você aprende, quando você recebe de Deus, você aprende a ter prazer em compartilhar e comer do pão, partir do pão. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, de casa em casa e nas orações. Na comunhão. Então, quem não gosta de comunhão, vai se converter. Ah, pastor, eu não gosto, eu gosto de ficar na minha casa, eu gosto disso, daquilo. Ah, irmão, para. Para. Vai, dobra os teus joelhos, vai buscar a presença do Espírito, está faltando na tua vida. Uma coisa é uma pessoa que é mais introvertida, gosta de ficar na dela. Outra coisa é você não gostar do reino de Deus. E no reino de Deus tem partir do pão. Tem gente sentando à mesa, compartilhando tudo junto. O mesmo Cristo que foi compartilhado comigo, foi compartilhado com você. Então, para com isso. Essa é a prática do amor. De nós sabermos compartilhar. Faz parte do amor sabermos compartilhar. Não é dividir, não, é compartilhar, irmão. Se eu tenho 2 tênis, eu tenho quantos pés?
Quantos pés o pastor tem? Quantos pés o pastor tem, Nilda? 2. Então, se eu estou vendo, inclusive, cadê o Flávio? Eu preciso dar aquele sapato lá que você tinha falado pro Flávio. Eu ganhei um sapato, mas muitos não servem em mim, porque eu acho que vai ficar da hora em você e tal. Preciso até dar lá, ver com ele se serve e tal. Porque é grande. Falei, mano, não há necessidade de... Não, eu vou ficar porque... Não, passa pra frente. Passa pra frente. Esses dias mesmo eu olhei, certa vez eu olhei, hoje não. Mas essa blusa aqui que eu tô usando, essa blusa e essa camiseta, eu não comprei, eu ganhei. E já teve vezes de eu olhar assim pro meu, às vezes eu tava ali adorando, enquanto a pastora tava orando aqui, agradecendo a Deus nas horas das ofertas, eu olhei de cima para dos pés à cabeça, que eu tava vestindo, nada eu tinha comprado, eu tinha ganhado. E glória a Deus, irmão. Tem que abrir mão, parar também, porque tem gente que é meio orgulhosa, sabe? Não precisa não, já contei aqui que eu fui abençoar a pessoa, não precisa não. Poxa, larga muito de ser orgulhoso, aprende a receber as coisas. As pessoas o Espírito de Deus está usando pessoas para te abençoar e exercer a prática do amor, entregar a oferta na tua vida, você está sendo orgulhoso? Não. Para com isso. E seja um instrumento, não deixe de ser um instrumento nas mãos, porque o Espírito de Deus quer usar, o Espírito de Deus quer usar pessoas que estão aqui para te usar, você que tem coisas que estão paradas na tua vida. Vou repetir, tem coisas que estão paradas na tua vida, porque o Espírito de Deus quer te usar como instrumento e você não deixa. Deixa Deus te usar como instrumento para ser uma bênção, como ele disse para Abraão, sê tu uma bênção. Vou repetir, sê tu uma bênção. Amém? E em último, discernimento, para saber diferenciar. Tem coisas ruins, tem coisas horríveis que estão travestidas de coisa boa. Irmão, se eu pegar um copo, dá um copo aí. Dá um copo. Ô meu filho, ligeiro. O tempo está acabando aqui para mim. Participação especial do Tiago. Pronto. Muito obrigado. Se eu botar uma gota de veneno aqui, aliás, uma gota, menos uma gota bem petitica, a água vai continuar transparente. E uma gota de água de esgoto, bem petitica. Mas é só uma gota. Você vai querer beber? Por que você não vai querer beber? E não mata, engorda, rapaz. Você não vai querer beber, dona Margarida? Por que você não vai querer beber? Por que você não vai querer beber? Irmão, interação aqui. Por que você não vai querer beber, Nilda? Já que ninguém vai, eu vou chamar pelo nome. Porque tá suja. Mas e se eu não falar nada? É aí que está o negócio. Porque quando o Espírito de Deus nos dá discernimento, você pegou o copo na mão, ele não falou nada, mas tem coisa errada. O Flávio, às vezes, ele sonha que tá dormindo e sonha que são com as coisas esquisitas. Aí ele fala assim, toda vez ele fala, meu, é errado isso aqui. É errado isso aqui. O fogo está queimando, as coisas estão queimando.
O Espírito de Deus nos dá discernimento e você entender que tem coisa errada. Como que você vai saber se é algo, se ninguém te avisou? Como que você vai saber? É apenas uma gota. Se ninguém te avisar nada, alguém sempre te avisa. Essa pessoa é linda, maravilhosa, cheirosa. Ela te avisa, essa pessoa te avisa. Então, o Espírito de Deus, o amor e discernimento não pode se caminhar. A mesma pessoa que dá o discernimento é a mesma pessoa que dá amor. Então, o discernimento é para você aprender a separar e muitas vezes coisas que estão travestidas de coisa boa, que vai matar a tua sede, mas na verdade está sujo. Na verdade é podre e vai nutrir aparentemente vai matar a tua sede, mas vai trazer contaminação para o teu interior. Essa amizade que afaga o ego da gente, que gosta, nossa, essa pessoa é tão legal, mas está matando a sede com água suja. Então, nesta noite, o Espírito de Deus quer nos revestir de discernimento, mas quer nos revestir de amor também, para que eu não pegue a cesta básica, entregue, abençoe, pense que eu estou abençoando, mas a pessoa vai lá e vai trocar na boca de droga. Então, se eu tenho o amor, eu estou revestido do amor do Senhor, mas eu vou pegar, o Espírito Santo já fala, opa, não entrega nada não. É melhor você entregar para o irmão da igreja que você conhece e sabe que realmente pode ser abençoado, do que você entregar para quem vai pegar aquilo que é precioso. Irmão, até amor muitas vezes. Eu não estou falando do amor de abençoar, eu estou falando muitas vezes do afeto. Tem pessoas que não estão preparadas para... Tem gente que não dá para entregar amor como a gente entrega para todo mundo. O meu filho eu posso abraçar, eu posso dar um beijo nele. Né? Mas não é todo mundo que eu posso fazer isso. Tem gente que se vai abraçar, tem espinho. Não dá para abraçar. A gente tem que semear de outras formas. Mas a gente não pode deixar de semear. Então, nesta noite, seja revestido do amor de Jesus na tua vida. Seja revestido do amor, não deixe de fazer e de exercer o amor de Deus, exercer na prática, ser um abençoador, dizer para o seu filho, para a sua filha, primeiro até os primeiros é o da sua casa, dizer eu te amo, você é importante na minha vida, porque meu filho, você, dizer, ainda que seja homem assim, igual o Flávio, dizer meu filho, você é a coisa linda da mamãe e do papai. Né, menininho de papai? Entendeu? E dizer, irmão, pra gente, pra você, eu vou ficar dizendo, eu não sou dessas coisas de dizer eu te amo. Sério que você vai me cansar? Diga eu te amo, eu não sou de ficar. Irmão, abra a tua boca, que dificuldade é de dizer eu te amo. Passe a semear para que você possa receber. Então, nesta noite, seja revestido de discernimento e seja revestido do amor de Jesus na tua vida. E se coloque de pé, porque meu tempo já acabou. Seja revestido de discernimento. Tenha olhos espirituais. Amor de Deus na tua vida, amor. Meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. Gente, em nome de Jesus, tem pessoas que aprendem ao que por isso que a família, a igreja é uma coisa assim, é a noiva do Cordeiro. Ela dá aquilo que ela recebe do alto.
Por isso que a igreja é uma coisa maravilhosa. Tem gente que nem sabia, nem vivia em família, aprende o que é viver, aprende o que é família na casa de Deus, partindo o pão. Por isso que precisa aprender a partir o pão, a ter comunhão com o irmão. Porque quando você senta ali, você aprende aqui, exerce aqui, é ensinado aqui, recebe o amor aqui e passa a aplicar dentro da tua casa, onde você vai. Porque o amor de Deus é derramado sobre a igreja. Mas o mesmo Espírito nos dá olhos espirituais. Quando uma coisa vem travestida de longe, lá, cheia de malignidade, daqui você já vê, já sangue de Jesus tem poder. E aí o mal que vinha já toma o caminho inverso, já desvia por outro caminho e nem chega em você. Vem às vezes uma seta durante o dia, irmão, eu sou exclusivo, né? Só eu recebo. Quem aqui recebe seta durante o dia, seta maligna? Dizendo, você não é nada. Aquela mulher ali, que não sei o quê. Aquele homem ali, aquele marido é melhor do que o teu. Aquela mulher, aquela esposa ali é melhor do que a tua, e não sei o quê. Sangue de Jesus. Quem nunca viu isso, né? Seta. Você não é nada. Você está indo na igreja, nada está funcionando. Um monte de mentira, um monte de besteira na tua cabeça, em nome de Jesus. Sabe o que é isso? É seta, irmão. Tenha discernimento. É seta do diabo. Ai, pastor, eu não estou me sentindo muito bem. E desde aquela hora que você ouviu aquela voz, deu aquele down em você. E você não sentiu mais vontade, manda embora em nome de Jesus e vem para a igreja. Manda embora e vai orar. Mas não deixe de exercer os princípios espirituais, não deixa de fazer. Não deixa. Comece a orar agora. Peça esses dois. Quem tem falta de discernimento, peça discernimento. É para você pedir, irmão. Não é para você ficar de conversa fiada, não. É para você pedir. Olha, realmente eu reconheci, aí pastor ministrando, Senhor, que muitas vezes eu abriguei coisas no meu coração, na minha cabeça, e que nem era do Senhor, não era nada. Ô irmão, na boa. Quantas vezes a gente ministrou, o pastor, a pastora ministrou aqui e o diabo... preste atenção, só um momentinho aqui, Presta atenção, rapidinho. Eu já vou deixar você orar, mas eu preciso denunciar isso aqui. Quantas vezes... Vai me dizer se isso não é do capeta ou se não é. Quantas vezes eu preguei aqui, a pastora pregou, e o diabo lançou uma seta na tua cabeça dizendo, ela já está falando de você. É assim ou não é? Ah lá, já está falando de você, já está mandando indireta para você. Ah lá, não disse? Ah lá, tá vendo? Alguém já foi contar da sua vida lá para a pastora, está lá falando de você. Comece a denunciar, peça discernimento para o Espírito. E quem tem falta de amor, quem deu, não perdoa, não tem que perdoar. Amor, tem que perdoar sim, porque o mesmo Deus que te perdoou o outro, perdoou você também. Então está faltando amor. Quem tem falta de amor, peça para o Espírito Santo te dar. Senhor, me dá esse dom do amor, de amar, de exercer a prática. Em nome de Jesus. Porque não é só dizer de boca não, é exercer, é ter prática. Se você tem falta, então peça. Peça para o Espírito Santo. Eu vou te dar esse tempinho para você orar aí, você pedir para o Espírito Santo. Não é para mim não, eu não tenho condições de te dar não. É o Espírito de Deus que te dá o amor. O dom de exercer a prática do amor. Quem perdoa? Quem ama. Quem tem misericórdia? Quem ama. Mas eu não vou dar gostinho para fulano. Quem é você para dizer quem pode ou não ser perdoado? Irmão, exerça o amor. Peça para o Espírito Santo te dar o amor.
E peça também quem tem falta de discernimento, toda hora está caindo na cilada do diabo, dos enganos. Ah, não, em nome de... Fica ouvindo aí voz do capeta. Em nome de Jesus, manda embora essas vozes do inferno na tua vida. Peça para o Espírito Santo te dar discernimento. Quanto bagulho, quanta sujeira, quanta contaminação, quanta mentira. Você está brigando no teu coração, manda isso embora. Senhor, em nome de Jesus, nos dá o amor. Tua palavra diz que o amor é o vínculo da perfeição. Uma igreja sem amor não existe. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é amor. Então, o que nos salvou foi a tua prática de amor na cruz. Então, se eu não tenho amor, não tenho nada. Em nome de Jesus, nos dá, Senhor, esse batismo, esse mergulhar do amor de Deus. Que muitas vezes eu vou olhar para as pessoas e eu vou ser invadido com o amor de Deus na minha vida. E ao invés de julgar, eu vou me compadecer, eu vou sentir misericórdia. Oh, aleluia! Nos dá, Senhor, o batismo de discernimento também. Porque tem coisas que nós estamos abrigando no nosso coração que não é para brigar. Nos dá discernimento para aprendermos a olhar e não entregar aquilo que é precioso. Para não entregar aquilo que é precioso, quem não dá valor. Em nome de Jesus, não entregar pérolas aos porcos. Em nome de Jesus, nos dá discernimento nesta noite. Que a gente entra e sai dos lugares e não enxerga nada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Reveste-nos com o teu amor e o discernimento. Para aprendermos a separar as coisas, Senhor. Para aprendermos a discernir o mundo espiritual. Em nome de Jesus. O amor de Deus, para que eu aprenda, eu vou me santificar porque eu amo a Deus. Eu amo a Deus, eu não amo só de boca dizer que eu amo, não. Eu amo a Deus, então eu vou me santificar, eu vou buscar a presença. Eu vou buscar o Senhor. Aleluia, eu vou me entregar mais para Ele. Sopra o teu Espírito, Senhor. Tira o egoísmo do nosso meio. E nos dá, Senhor, o dom do amor para aprendermos a compartilhar o pão. Compartilharmos o nosso tempo com o outro. Compartilharmos na mesa, sentarmos à mesa, Senhor. No nome de Jesus. Aleluia. 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 Amém. É uma pena que eu não consigo, mas sábado a gente vai compartilhar aqui. Amanhã. Se eu pudesse, eu pegava aqui haja boca também. Faria um banquete agora para nós. Para a gente aprender a compartilhar da mesa. É que não dá mais tempo, senão eu
ia falar para a pastora pegar uns pãezinhos, os negócios ali. Só para aprender, não tem, a diferença não está no que a gente come, está no compartilhar. Isso eu posso dizer que a gente em casa, a gente compartilha bem. Falou em comida, em mesa, vira a festa. Até o café da manhã, café com pão, vira festa. O Fábio pega aquele copão dele assim, ó. Graças a Deus que agora ele está fazendo as compras dele. Ele pega aquele copão dele, você ainda... Agora você pode, né? Ele pegou um copo desse tamanho assim, ó, e enche de pão e põe coisa dentro e manda para dentro. Amém? Amor e discernimento. Porque aí a gente vai direcionar e não vai deixar de fazer o bem porque a gente se decepcionou com alguém. Na verdade, a gente não vai mais nem se decepcionar, porque a gente vai semear na vida das pessoas, sabendo que nós estamos fazendo para as pessoas como fazemos para Deus. Amém? Você que nos assiste, a mesma coisa. Abençoe, não deixe de abençoar, mas aprenda a ter discernimento. Peça para o Espírito Santo. Saiba que o Senhor é Deus galardoador dos que o buscam. Não deixe de fazer porque os outros estão fazendo mal. Os outros estão fazendo tudo ruim, então eu vou deixar de fazer o bem. Não. Você continue fazendo. Você continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Mas agora, com discernimento, aprendendo que você não dá aquilo que é precioso aos porcos. Não que os outros sejam porcos. Mas você não vai dar aquilo que é precioso em qualquer lugar, a qualquer momento. Você vai entender que o Espírito Santo te dá a direção. Deus abençoe.